Hoje você vai conhecer um amigo meu muito especial. Foi uma das pessoas que mais me ajudou quando um raio caiu no meu barco. Sim, isso aconteceu. Faz muitos anos, mas aconteceu. E também um velejador cheio de histórias, muitos Costa Leste, que era um cruzeiro mítico que saía de São Paulo e ia até Recife, e de várias outras travessias muito legais. Eu entrevistei ele nos episódios 27 e 116 também, mas vai ser incrível falar com ele nessa nova fase da vida. Muitas pessoas têm o sonho de se aposentar e ir morar num veleiro em algum ponto da vida. E o Maurício fez isso, e eu acho que tem muitas dicas interessantes para quem gostaria de fazer o mesmo um dia. Ele mora em um Krauter, que é um catamarã bem legal, que não é tão caro quanto a maioria dos outros catamarãs do mesmo tamanho e foi fabricado no Brasil, você encontra alguns por aqui. Morar a bordo significa a concretização de um grande sonho, né? Eu aprendi a velejar em Brasília, né? E os barcos eram menores, aquela coisa, eu não tinha barco grande, né? Então a noção de você morar a bordo era algo assim, algo marciano, né? E aí eu conheci o Cabinho, né? E achei interessante, né? Com ele eu vi que eu poderia corporificar o meu sonho, que era viável e que não era um troço ilógico. Só que para mim era diferente, porque eu ainda estava... aquilo foi uma mudança radical de pensamento, porque até então eu não pensava nisso. Eu pensava, um dia eu vou me aposentar e não estava esquentando cabeça com isso. Aí eu comecei a me mover para fazer isso aqui. Como eu digo, pessoal, eu não consigo me imaginar fora de um barco, né? Eu sei que um dia não tem jeito, né? Pela idade e tudo, não tem jeito. Eu vou ter que deixar isso. Para mim isso aqui é legal, essa paz, isso aqui. E não é porque o cara, você quer ficar sozinho. Pelo contrário, eu tenho grandes amigos, rodo. Se bobear, eu vivo pela Esborne mesmo. Nós temos aqui você vê uma sala bem confortável, né? E outra vantagem, essa mesa aqui, ela desce. Então isso aqui, se a gente quiser, a gente desce isso aqui e faz uma cama aqui. Então, quando você dá uma travessia ou recebe pessoas, não pode dormir. Então você tem, tranquilamente, você bota aqui 6 pessoas confortáveis para almoçar, né? E jantar, se quiser. Aqui você tem aqui a parte do cockpitzinho, né? Também tem bastante espaço, né? A roda de leme ela fica bem afastadazinha do resto do conjunto, né? Tem essa área aqui que é boa, tá bem? Que quintal, hein? É bonito aqui, cara. É muito comum, né, cara, as pessoas achar que não, quem mora a bordo fica sozinho. Pode ficar se quiser, mas, cara, também dá pra ter uma vida social incrível, né? Conhecendo pessoas, muita gente. Esse é o meu caso, né? Eu não posso reclamar, tô sempre encontrando gente. Então, para mim, isso é um estilo de vida. Por exemplo, meus amigos ficam me gozando, dizendo o seguinte: cara, mas tu já tá 1 ano em Santo André. Eu falei, cara, o que é 1 ano na vida de uma pessoa? Né? Ainda mais para mim, tô com 7-1, né? 1 ano, se você pensar, não é muita coisa. Não é muita coisa. Eu conheci muita coisa, mas ainda tem coisa para fazer. E toda vez às vezes você descobre outras coisas naquela que você já tinha conhecido, né? Então, se você pensar assim e você imaginar o tamanho que tem só o Brasil, só o litoral, cara, você vai ter que ter umas 3 vidas para fazer. Pois é, a gente tem muita sorte, né? Porque tem países que são lindos, maravilhosos também, mas são pequenininhos, né, cara? E a gente tem, cara, um continente pra parar, né? Sem precisar visto, sem podendo ficar o tempo que quer, né? Isso é maravilhoso. Isso sem falar que se você chegou ali em Belém, você pode entrar, subir no Rio Amazonas e ir embora pelo menos até Manaus. Tem outra costa por dentro. Você morou lá, né? Eu tive a sorte de morar e trabalhar lá durante 4 anos, né? Lá o cara diz assim, não, daqui para Tefé são 6 dias, daqui para Benjamin são 12 dias. A unidade era outra, sim, né? Eu fazia faculdade, na época eu estava com 19, 20 anos. E aí, para mim, foi um mundo novo. Eu saía como se eu saísse do Rio e fosse para Bangladesh, sim, dentro do país, né? Então foi uma mudança radical para mim. Aqui nós temos o banheiro, né? Um banheiro bem grande lá, né? Caramba, Bem sim, grande, sim. né? A vantagem que tem aqui, ó, que eu acho legal, né? Para quem mora a bordo, é importante você ter altura para isso aqui. Aí você tem aqui, eu tenho um chuveiro mesmo. Aqui não é um chuveirinho de coisa, ó, um chuveiro grande. E tem também um chuveiro aqui para mulheres, claro. Então é bem tranquilo. O resto é tranquilo, o vaso é perfeito. Muito legal. Aí, aqui você tem, ele tem essa partezinha aqui que é... Um sofazinho aqui, né? É uma outra cama, você puxa aqui, pode dormir mais uma pessoa aqui, né? Muito legal. Então é bem legalzinho. E tem o quarto lá, vai dar uma olhadinha lá.
Ah, a cama fica no alto aqui. Pô, essa janela aqui pra abrir, hein, cara. Isso é perfeito. E essa cama aí é uma cama queen, né? 1,80 e 1,60. É um troço perfeito. Pô. E essa janela na frente, o pessoal não tem noção como isso areja, cara. Isso. Aí o pessoal fala de ar-condicionado, mas não conhece a janelinha aqui, cara. Tem, é melhor, ela tem duas. Tem aqui e tem em cima. Sim. Entendeu? Então fica bem tranquilo. Tem aqui a parte de guarda-roupa, tudo direitinho, né? Então é bem tranquilo. Tem bastante espaço assim, né? Aqui tá. Isso aqui eu pretendo, depois eu quero fechar isso aqui, transformar isso aqui num armário, né? E poder organizar um pouco melhor aqui. Né? Hoje é fácil, você pega aqui, pega um celular, eu vou fazer uma saída, eu olho, tem um índice que te dá tudo preparadinho ali. Na época não era assim, você não tinha, por exemplo, você tinha as cartas náuticas, mas você tinha que ver um atlas de carta piloto, você tinha que andar, obrigatoriamente você tinha que fazer curso para fazer navegação astronômica, você tinha que saber usar um sextante, né? Porque também não tinha outro jeito. Então você tinha que saber, mas hoje não, hoje você é mais fácil, você instala aqui, você tem piloto automático. O GPS te coloca, te diz exatamente onde está. Então hoje é muito mais fácil. Eu acho isso legal, eu acho isso importante, porque tem que democratizar mesmo. Então o pessoal que era daquela época, ele era visto assim, desse jeito, mas normal, você tinha que ser, na verdade você tinha que ser antes muito mais marinheiro no termo que a gente usa de conhecer do que hoje. E aí eu acho muito bacana essa parte aqui, né? Sim. Porque você tem um banquinho lá atrás, né, cara? Aqui é maravilhoso. Ele não tinha no barco. Sim. Eu mandei fazer, porque eu acho que não tem sentido um barco sem um sofá daquilo ali. Mas se você imaginar aqui, ó, só aqui você já tem uma área bem legal mesmo. Muito. Isso aqui, na verdade, você tem que abaixar aqui, né? Que acontece, né? Então você tem aqui, você senta aqui, bota uma mesinha aqui, cara, tá legal. Cara, é muito legal, né? Assim, quanto custaria um terreno tá. com essa visão aqui no mangue? Isso, nem fala. E aqui, ó, você navegando, se você pegar, isso foi uma das coisas que eu gostei desse barco. Se você for navegação de popa, a onda vem, bate e ela não só, dificilmente ela vai pegar aqui e passar por lá de cá. Então você tem uma parte separada aqui. Para quem tem mono, por exemplo, o Trinidad 37 é um barco gostoso, né? Porque ele tem um espaço desse assim, que eu gosto muito, né? É quase um cockpit central, né? Exatamente. Aqui ele tem mais ou menos isso. E aí com aquela parte aqui, a bicicleta fica aqui. É mesmo, a bicicleta aí, né, cara? Você fez algumas travessias oceânicas depois disso, né? Eu fui pro Caribe e vim da França para cá, entendeu? E fui para o Panamá uma vez, a gente ia para Galápagos, se um amigo estava fazendo uma travessia e ele já tinha perdido a janela, né? E houve uma série de problemas no barco, ele trouxe um barco dos Estados Unidos para lá, para o Panamá, e aí a tripulação dele não conseguiu, passou muito prazo, ele ficou sem ninguém, e aí eu saí, fui para lá. Se tivesse dado certo, hoje eu tinha uma volta ao mundo, né? Porque a gente saiu lá, pegou vento contra direto. Pra ter uma ideia, são 900 milhas direto, e a gente andou essas 900 e só conseguiu caminhar 600. O Maurício participou bastante de uma instituição que foi muito importante para a vela brasileira, organizando vários encontros e cruzeiros que haviam muitos barcos que participavam, muitos veleiros. É a Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro. Naquela época, precisava de ter uma estrutura que auxiliasse quem estava começando, porque era muito difícil. Eu mesmo, por exemplo, te falei, eu fui aprender em Brasília. Hoje você procura coisa na internet e acha sobre variados assuntos, né? Tem as suas fragilidades, aprender assim, mas você acha muita coisa. Agora, na época... Não tinha. Você tinha que ler, nem sabia onde procurar aquele livro. Hoje não, hoje você pega aqui, você pega ali, se você quiser fazer o curso de capitão amador, eu te digo com certeza, tem pelo menos 10 bons cursos que você pega na internet. Então, naquela época era bem mais difícil, as situações eram muito mais complicadas, né? Uma evolução, né? Isso não tem jeito, é uma evolução. O Costa Leste, especialmente, né, cara, é uma coisa que eu tenho a impressão que não só foi importante, assim, para ensinar as pessoas a fazer navegação costeira, né? Acho que muita gente deve ter aprendido durante Costa Leste, e também eu imagino que unia os velejadores, assim, porque você acabava, a galera do Rio acabava conhecendo a galera do Espírito Santo e da Bahia, assim, imagino que tenha promovido muita integração também, né? Aconteceu o seguinte, a gente herdou, na verdade, o Costa Leste. E chegou numa época, cresceu muito, eles faziam a cada 2 anos,
Mas ficou difícil para ele manter aquilo sozinho, porque não é fácil. Naquela época, você foi montar uma estrutura para subir e descer, porque eles subiam e desciam, né? Com tranquilidade, era muito mais complicado, né? E aí o que aconteceu? Ele ofereceu para a BBC. Aí a gente pegou e a BBC aproveitou. E aí a gente começou a organizar aquilo ali, que era um desafio, porque na época, embora ela fosse nacional, ela tinha a parte mais alta que ela tinha era o Rio, né? Era Rio, São Paulo e um pouco mais de trecho. E tinha Brasília, porque eu estava morando em Brasília e montei uma subsede da BBC lá com o pessoal lá, bem legalzinha, né? A lógica sempre foi aquela de você juntar velejadores novos com antigos e sempre foi isso. A BBC deu uma estrutura um pouco maior, porque os custos eram mais altos, né? E você, com patrocínio, a gente conseguiu baratear algumas coisas que depois foram importantes nisso, né? E fazer com que mais pessoas conseguissem subir. A BBC tinha essa coisa, ela botava a galera para velejar, né? Tipo, organizava isso, assim, né? E num clube, você tem que ser sócio do clube. Não necessariamente você vai na vela, você aprende do seu time. Na BBC, você poderia, sendo sócio da BBC... Que era muito mais barato ser sócio de um clube. Isso, e você tinha vaga, porque a gente marcava. Vai ter um cruzeiro, tá, pequenininho. E aí tinha sempre gente que precisava de tripulante. A BBC preencheu um espaço, uma lacuna que havia. Então, ele conseguiu corporificar aquilo que a gente tinha na cabeça. Só que depois chegou um tempo e a gente não havia mais necessidade disso. Isso cresceu e foi acontecendo. Então lá hoje já não é tão importante, entendeu? Eu acho isso legal, né? Foi um marco, foi tranquilamente. Cara, uma coisa importante da BBC, assim, que eu acho que faz falta é tipo, pô, uma associação tem no caso, para representar os velejadores, sabe? Quando tem alguma questão, assim, até mesmo de burocrático, lei, alguma coisa assim, cara, é legal ter uma associação, sabe assim? Um exemplo tá aqui nessa última Normand, estão tratando veleiros e embarcações pequenas, não só veleiros, como se fossem navios, né? Então, a pessoa que lá, infelizmente, não tem, mas não adianta discutir isso aqui agora, que não é o fórum, tem. Mas faltou realmente, seria, se a gente tivesse uma BBC forte, ela poderia atuar nessa parte. Então, faltou isso aqui. Uma associação, ela tem uma certa legitimidade para falar em nome dos velejadores, por exemplo, né? Claro, não é uma voz absoluta e tudo assim, mas, pô, é uma associação montada com estatuto, né? Tem como são escolhidos. Então tem uma certa entidade democrática e de representação, assim, que faz falta. Fica mais fácil você criar uma massa crítica para isso, né? E aqui, essa parte aqui, ó, tem uma parte deliciosa para você pegar no final de tarde. Olha. Cara, fazer um sacrifíciozinho daqui, né? Alguém tem que aproveitar, né? Aí olha essa parte. Cara, isso é uma coisa de morar a bordo que não tem igual, cara. Entendi. Se eu digo, quem tem que vir pra cá. Não, e assim, aqui, hoje a gente tá aqui, mas daqui a uns meses, sei lá, você tá na Urca. E curtindo uma cidade enorme. Puxa, lá é outra coisa. Você pode escolher. Se você quiser ficar, fica. Se você quiser seguir, segue. Muita gente que pensa em morar a bordo pensa assim, pô, se fosse morar a bordo, pô, eu ia sentir falta do ar-condicionado, eu ia sentir falta da air fryer, eu ia sentir falta não sei o que lá. Se você hoje, por algum motivo qualquer, tivesse que ir morar a bordo, morar em terra, semana que vem, o que você ia sentir falta? Cara, essa é difícil. A vida a bordo te dá uma segurança que as pessoas não acreditam. O pessoal diz, não, mas é muito perigoso. Eu digo, cara, você tem uma segurança que não tem, você não tem em terra, não tem lugar. Eu gosto aqui, ficar sozinho, sem camisa, tô quietinho. Porque o resto você administra. A amizade, se você não tem amizades em terra, você não vai ter no mar. Isso não tem jeito, é o mesmo jeito. O problema não é o local que você está. Se o cara é fechado em terra, ele vai ser fechado no mar, ele não vai mudar porque foi, né? Agora, a segurança para mim é impressionante. As pessoas não acreditam, né? Dizem, não, mas é muito perigoso. Eu até brinco. Não, cara, como perigoso? Não, eu falei, olha, você está fazendo uma travessia. De noite, mas e os navios? Eu falei, cara, o navio parece uma cidade de tanta luz, né? E aí, o que eu digo? Cada vez que você cruza com um carro, é um risco de colisão. 2 carros, cada um a 100 km por hora, se cruzando a menos de 1 metro de distância. Mas, na verdade, 1,5 milhão de pessoas, na última estatística que eu vi, morrem todos os anos no mundo
por trânsito. Meu pai morreu num acidente, eu perdi meu pai. Então, essa parte de segurança, para mim, eu acho que seria impacta. Cara, não tem jeito. Eu fico pensando, se eu tiver que voltar, não vai rolar. Aí eu sempre jogo mais, falei, não, vou tentar pelo menos mais uns 10 anos aqui, uns 5 anos. Depois, com 5 a gente pensa de novo, bota mais 2. Aí aqui é o seguinte, o que eu acho muito bacana? É um barco que eu acho vantagem aqui, né? Qualquer catamarã que tiver, eu tenho que subir para resolver uma série de coisas. Aqui, olha, eu venho aqui, olha. Eu chego aqui, olha. Eu olho aqui, eu enxergo tudo que eu preciso, entendeu? Isso para mim é muito importante. A gente está navegando, eu chego, ó, aqui assim, eu tenho tudo certinho aqui, ó, posso ficar acompanhando sem problema nenhum. Mas porque você é alto, hein, cara? Mas aí, se não for aqui, ó, sobe no banquinho e consegue também, né? Problema, né? Que altura você tem? 1 metro aí? Tinha 1,88, mas acho que agora não, já devo estar curvando, mas devo estar 1,80, já está baixinho, mas era 1,88. Não, tá não, tá bem, cara. Coisa, isso aqui, ó, por exemplo, eu subo aqui, ó, fácil, entendeu? Isso aqui foi instalado, né? Então não tem problema. E eu controlo o barco todo ele aqui na parte aqui. Você tem os instrumentos, tem um GPS aqui, tem um GPS, tem um Fish Finder aqui também, eu tenho 2 marcadores de ecobatímetro, né? Tem o daqui e tem esse aqui, né? Redundância nunca é demais, né? Tem o resto dos instrumentos aqui, tem o normal que todo mundo tem aqui. Você tem marcador de vento, né? Pro catamarã o anemômetro ainda é mais importante, né? É, fundamental, exatamente. E aqui o piloto automático, né? E a bússola que tem aqui. Eu tenho um tablet dedicado com todos os meus só com equipamentos, só com aplicativos náuticos, né? Entre eles o Naviones. O que eu faço? Eu abro o tablet aqui e ligo o GPS. Então com isso você tem 2 sistemas totalmente independentes. A vista daqui é perfeita. Esse banco não 360, né, cara? E aqui dá para 2 pessoas, então fica bem mais fácil, né? Essa parte aqui de cima é uma coisa que eu acho muito bacana, porque ela não era rígida, era um bimini comum, e eu sempre tive um sonho de ter captação de água nos meus barcos, né? No 345 era mais difícil, aí eu consegui desenhar isso aqui, esse amigo que é muito fera nisso, porque essa parte não é minha, né? E ele executou aquilo ali do jeito legal, rígido, né? Muito legal. Rígido, bonitinho. Não é pesado, porque o pessoal faz de fibra, eu não queria de fibra porque é muito pesado. E aí a gente vem, capta a água e ela já desce para os tanques. Muito legal. Nós temos 2 tanques lá embaixo, um em cada capta, né? Então em torno de 180 litros, né? Tem mais ali, tem um outro de 120 e tem mais 2 de 60 quilos. E esse lugar, esse outro lugar no sofá aí tá vago ou você tem alguém no momento? Não, por enquanto tá vago, mas por enquanto tá vago. Esperamos avistar isso daqui a algum tempo. Mas eu acho que, apesar de você estar bastante tempo aqui, eu também gosto de conhecer todos os lugares. Eu acho que você tem uma alma inquieta e gosta de mudar de lugar também, né, cara? Isso também é legal, né? Eu tô parado aqui. Eu fiquei 4 anos em Salvador. O pessoal não viu, porque passa o tempo. Eu digo, mas eu fiquei 4 anos aí, né? Aí ele, não, mas você já tá 1 ano aí, cara, mas não é. Eu falei, não, eu tô descendo a costa, né? Eu tô descendo devagarinho. A ideia é ir com calma, parando, pelo menos até Santos. Uma das minhas filhas mora em Praia Grande, né? Tem netos ali. Mas eu quero fazer o Varadouro. Fazer o Varadouro inteiro, que você fez, que eu achei muito bacana, né? Começar de Cananéia. Eu não fui a Cananéia. Canané é um lugar que eu acho que as pessoas deveriam ir mais, assim, é maravilhoso mesmo. Aí dali, aí entra aqueles problemas, né? Mas se eu terminar ali, eu quero encontrar lá a turma. Eu pensei, cara, vou ter que ir pra Floripa, né? Pô, não tem jeito, né? Já tá aqui. Aí eu vou pra Floripa. Mas aí, chegando em Floripa, meu caro, não tem jeito. Vai coçar a vontade de descer e passar para Porto Alegre. Tem que ir, pô. Tem que ir. Eu falei, não, eu tenho que ir no Mar de Dentro. Para mim vai ser como se fosse uma travessia. Claro. Por quê? Porque aquele trecho ali você não tem. Eu já passei por terra ali, né? É lindo, bonitão. Mas você não tem apoio. Não tem nada. Você não costeiro, tem... costeiro, mas ela tem umas características de oceânica nesse sentido que você está bem isolado e não tem onde parar. Então tem que ser um planejamento, você tem que ver a condição de tempo, tudo certinho. De qualquer maneira, eu queria ir até o Rio Grande, mas aí o que eu quero fazer? Eu quero entrar, quero e fazer do mesmo jeito que eu fiz em Salvador, do lugar. Ficar lá mais. O caso, não sem pressa. A minha ideia é isso, você rever o lugar.
entendeu? Eu acho que isso que é bacana. Agora, uma coisa muito fera que tem esse barco, que foi uma coisa que eu gostei, era o seguinte: todo catamarã, quando ele chega no ponto, essa retranca ela é bem alta, né? Eu tive vendo alguns, era bem complicado isso aí. Esse aqui tem duas coisas legais. Esse barco é um barco geriátrico, né? Ele vem aqui, ó, tá vendo? Você tem um degrau aqui para você subir. No barco, você tem que pegar, chegar e fazer isso aqui. Isso direto. Isso não é ali. Mas o melhor é isso aqui. Eu chego aqui, ó. Olha onde é que chega a retranca. Bom. Então isso para mim é muito confortável. Todos os comandos estão aqui e como ele é catamarã, ele fica mais fácil. Então tem toda a parte de controle dele toda aqui bem à mão. Então facilita bastante. Você pode subir no hardtop ou não? Pode, mas eu nunca precisei não. Espero não precisar. Mas se precisar... E agora você vê, você fica aqui nessa altura, você mexe aqui com tudo que tem. Eu já tive num catamarã que eu tinha que subir isso aqui, cara. A retranca ficava naquela altura de lá. É bem mais complicado, né? Sim. Então a gente tem que ter Até para fechar o lazy jack, né? tudo certinho. Então eu digo que tem um barco que tem na mão. Eu mandei instalar aquele gurupés ali, entendeu? Porque eu quero fazer um sistema, botar 2 velas, né? Colocar um outro enrolador lá e poder colocar aqui, ó. O seguinte, a ideia é ter uma vela menor, né? Quer dizer, essa é uma genoa comum aqui e uma genoa maior lá na frente. Para você poder fazer todos esses trabalhos. E agora, por exemplo, eu não tenho ainda o controle, por exemplo, de risar, não está lá dentro, essa parte. Eu já comprei o equipamento, até o meio do final do ano eu já vou estar instalado para aquilo ali. E aí eu já vou poder fazer tudo isso do lado de dentro, que é bem mais tranquilo. E aí o que acontece? Você sai, por exemplo, agora, para conversar. Você sai, bota a vela normal. Caiu o vento. Você enrola essa aqui e coloca a vela maior. Né? Puxa e vai para ali. O vento aumentou de novo. Você enrola grande, puxa vida, o negócio complicou. Você dá uma risada nessa aqui. Maravilha. Mas assim, para a gente poder ficar mais fácil para poder esticar minha vida a bordo aqui, meu tempo de vida aqui a bordo. Demais, cara. E aqui também tem aquelas coisas gostosas que eu ainda não fiz ainda, que é de colocar uma rede ali. Quando chegar numa praia, né? Poder encostar e botar aquela redezinha lá na frente, né? Pra ficar ali na frente. Na sombra ainda. Já tem uma redezinha ali, mas ainda não... Mas o difícil é subir e descer na rede, cara. Mas aí que tá. Nós fica de pé e... Não, mas a gente já tem um esqueminha de uma escadinhazinha pronta para fazer isso aqui. E a vantagem que tem é que você desce por ali, porque como você encaixa o barco na praia, entendeu? Você desce por ali, vai andando e fica só aqui embaixo, né? Então isso é bacana. Mas então, isso aí é a minha casa gostosa, eu acho que vale a pena. E para quem tá pensando em vir a bordo, meu cara, vem, cara. Assim, bota como teu objetivo e corre atrás. Não vai se arrepender, entendeu? É muito difícil, tá bom? É isso que eu posso dizer, tá bom? Cara, e, muita gente, eu acho que é o clássico, assim, né? Lá fora é mais comum ainda, assim, as pessoas pensarem em morar a bordo da aposentadoria. Tá aposentado, né? Sim. E mora a bordo. E como é, cara, coisas boas e dificuldades, o que você sente? Olha, eu digo o seguinte, como eu digo, eu não consigo conceber minha vida fora daqui, né? Mas tudo bem. Mas a vida é feita de escolhas, né? E eu fui ao longo do tempo assim, e eu fiz o seguinte, a gente tinha um fundo de garantia, eu peguei o dinheiro todo e joguei no barco. E aí entra outra coisa. É diferente da situação, porque muitas vezes a pessoa fala, o cara tem barco, mas você tem uma casa, e quem tem casa tem uma casa de... Não, eu só tenho o barco. Tudo que eu tenho está aqui. Se esse barco afundar, eu saio com a roupa molhada e não tenho mais nada. Não tem nada. Tudo que eu tenho está aqui. Então é uma escolha. Eu fiz a minha escolha. Eu prefiro viver um pouco mais simples, entendeu? Mas não ter que virar regra de trabalho de novo. Mas é a escolha minha, tá? Sim. Por quê? Porque senão eu vou continuar trabalhando. Eu prefiro não usar isso como um meio de vida. Não acho errado quem faz, acho certíssimo que cada um sabe onde o calo aperta. Então eu prefiro viver com um pouco menos, mas ter essa liberdade de poder escolher. Nós, quando nos aposentamos, chegamos nisso, em que a gente olha para frente e vê menos tempo do que quando olhou para trás. Aí eu fico pensando, cara, eu sei lá, tem expectativa de vida aí de... Eu não sei quando vai ser um 80, eu vou tentar chegar ali, né? Mas eu fico pensando o seguinte, se eu ficar
trabalhando muito, eu vou deixar de aproveitar. E aí eu fico me questionando, será que eu quero isso de novo? Entendeu? Eu decidi que eu não quero. Eu até saio com os amigos, passo uma vez ou outra aquilo ali, mas eu pensei assim, já baixa o estresse. Eu trabalhei em locais relativamente estressantes, né? Você trabalha com equipe, né? E eu cheguei à conclusão que eu não preciso, que isso é incompatível com a vida a bordo, na minha cabeça, né? Cada um tem a sua escolha e não está aqui uma crítica às pessoas. Cada um sabe onde o calo aperta. Então a pessoa vai ter que escolher. Aqui temos um dos maiores que tem, não? Cara, dá pra morar aí, né? Dá pra ficar lá. Lá. É isso. Eu coloquei aqui, tem um botijão que eu aproveito que é de 13 quilos, né? Sim, tá, o botijão fica aqui, sim. Exatamente, fica ali. Pô, dá pra ter estoque de botijão, dá pra ter uns 3 aí. Não, eu tinha 2, né? Mas estragou um. Depois que eu der uma reorganizada nele ali, eu vou colocar só pra poder ficar com 2, né? Sim, bem sim. tranquilamente pra você preparar. E aí eu tenho tudo que eu preciso de velas, de tudo aqui embaixo. Do lado de lá, tem toda a parte de... Vamos lá, uma olhadinha ali, né? Entendeu? Que é a parte de combustível, né? Tu consegue esconder os galões e não fica tudo... Fica tudo bem tranquilo. Eu não preciso botar ele na beirada. Eu acho isso muito interessante. Muito legal. Ó. Tá vendo? O galão? Não, o tanque lá do Não, mas aí que tá. O tanque é esse daqui do meio. Esse aqui eu coloquei um de 40 litros que não tinha no projeto, eu comprei. E eu tenho um outro aqui de 120 aqui, que encaixa direitinho ali. Então eu tenho aqui 400 litros de diesel, se eu precisar encher tranquilamente. Porque na verdade qual é o problema? A gente pensa, cara, mas você vai precisar disso para andar? Não. O problema é que quando você está a bordo, vamos imaginar, aqui não, porque você tem vento o tempo todo, eu tenho eólico ali, né, tá tranquilo. Mas vamos imaginar que eu estou em Angra, né, que não tem tanto ali. Mas chega de noite, você tem que ligar o motor para carregar, e você vai gastar um pouco você gasta pouco de diesel? Gasta, mas você precisa ter. Você vai fazer uma travessia, de repente já aconteceu comigo, eu saí de Salvador, quando estava chegando, quase chegando ali em Camamu, entrou uma frente, ela era para chegar numa época, eu arrisquei, né? Achei que dava para chegar junto antes dela, certinho. Não deu, ela adiantou. Adiantou, o que aconteceu? Eu tive que voltar para Morro de São Paulo, né? Aí é outra história. E aí voltei, fiquei, depois tive que sair e voltar lá. Não precisei recarregar nada de combustível, né? Eu já tinha combustível suficiente para ir, voltar. Eu não voltei até Salvador, eu entrei em Morro de São Paulo, que é pertinho. Mas dali eu fui de novo. O combustível que eu tinha dava para ir até Ilhéus. Entendeu? Perfeito. Então é sempre bom você ter um pouco mais nunca é demais. Sim. E aí quando tá no ponto, você vai e recarrega tudo. Então basicamente é isso. Não posso deixar de lembrar que no Rio Grande do Sul a tragédia continua. Agora é uma nova fase, uma fase de reconstrução. Se antes o essencial eram botes, né, e equipamentos náuticos, agora são rodos, material de limpeza, VAP e muitos mantimentos e roupas também. Então, se você puder seguir ajudando os velejadores solidários, entre aqui no Instagram deles que aparece na tela e ajude como puder. O que eu recomendo para quem quer fazer, que eu acho que isso é importante? Primeira coisa, faça um bom curso de elétrica e um de mecânica, tá? Independente da embarcação que você pegar. Quando você comprar, escolha. Se você tiver bala na agulha, compre um barco pronto. Talvez seja melhor você comprar um barco menor, já que a pessoa está trabalhando, né? Considerando que você está trabalhando e fazendo um projeto, e vai colocando aos poucos, até ele ficar legal. Pô, se você tem esse sonho, assim, você pelo menos ficar um fim de semana num barco e conhecer como é que conhecer a galera, é legal. Isso eu diria, fundamental. Por quê? Porque você vai sair de uma casa que é totalmente diferente. A sua casa não se move, entendeu? E você vai ter que dormir numa casa que se move e que você não tem controle nesse movimento. Então, um charter eu acho que é fundamental. Na verdade, vários charters. Eu acho que a pessoa deveria fazer um charter para definir o barco que ele quer e deveria fazer outro charter pelo litoral para decidir o que eu quero. Eu quero um barco para dar a volta ao mundo. Então, você vai ter que equipar tal. Não, eu quero um barco para ficar rodando na Baía de Guanabara, na Baía de Todos os Santos ou rodando no litoral. Então, tudo é possível. É só você se organizar. Tem gente que é da filosofia de quanto maior o barco, melhor, né? Não é só comprar o barco, tem que comprar um barco que a manutenção seja viável e não seja uma baita dor de cabeça. De repente, se o cara compra um negócio muito caro de manter, que até ele consegue comprar, não é um problema. Pô, de repente essa coisa que você valoriza tanto e que eu acho bacana de na aposentadoria não precisar trabalhar se não quiser, né? Tipo,
já começa a ficar diferente, né? Tipo, se o cara tem um barco muito maior, o cara vai ter que começar a fazer charter, vai ter que começar a fazer... A pior coisa que tem é você sair e ter que continuar trabalhando para manter aquela vida. Porque aí, na verdade, você não se aposentou. É óbvio que no Brasil, onde, infelizmente, né, cara, a metade da população vive com menos do salário mínimo, é difícil dizer que é para todo mundo. Infelizmente, sim, né? Tipo, a gente até gostaria que fosse. Mas dá para dizer também que muita gente que é classe média e tal, né, que poderia ter e acredita que não poderia. Por quê? Por causa da lancha. Porque a lancha é um sorvedouro de dinheiro, né? Moedor. É isso. O custo de aquisição é grande e a manutenção também. Só de combustível, o que eu gasto em 3 meses é o que uma lancha do tamanho do meu barco gasta em 1 hora. Isso se andar, como a gente diz, maneirinho. Aí aqui, no outro casco, né? Aí tem a minha parte que eu adoro, né? Isso é fundamental. Que é a cozinha, né? Esse barco aqui eu tive que dar uma reformada nele, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comprei, ele já veio com essas 2 pias aqui, tá vendo? Isso aqui não tinha, não. Eu reformei tudo e encaixei aqui, né? Mas ele tinha 2 pias, tinha um outro fogão aqui mais simples, né? E aqui era um armário, né? Uhum. Mas eu achava meio chato isso aqui, eu precisava de uma geladeira maior, né? E aí o que eu fiz? Eu transformei isso aqui, aí eu mudei o projeto, transformei isso aqui numa geladeira e freezer. Então o que tá? Ainda tá terminando, ó. Olha só, pra você ter uma ideia como é, ó. Congela mesmo. Isso. Você tem uma parte aqui, então você aproveita toda essa parte aqui. Então ficou bem mais fácil, você tem aqui, porque a geladeira aqui que tinha não atendia. Eu aproveitei, troquei o fogão, né? Porque era o fogão mais simples, aquele sêmen. Então você tem um fogão aqui com um forno excelente, né? Dá para você fazer o bolo da base, né? Em 3 bocas, isso é importante, né? Essa partezinha também eu coloquei. E aí aqui tem a outra parte que eu achei que eu adoro, né? Que era o meu sonho. Eu peguei esse aqui, eu sempre sonhei ter uma bancada grande. E eu não tinha. E aqui, isso aqui era um armário que vinha até aqui embaixo. Aí eu cortei essa parte. Comprei isso aqui, que eu adoro isso aqui. Naturalmente. E eu tenho uma bancada enorme daqui para lá. Tem meu conjunto de sacos. O que será que o pessoal que corta o cabo da escova de dente para pesar menos pensa dessa tábua de corte? Ah, cara, isso aí, o cara pensa assim, vou morrer, eu quero morrer. E aí, tranquilamente, tem a parte aqui de azeite, eu gosto de fazer azeites especiais. Temperado e tal. Eu tenho umas coisinhas boas aqui. Muito legal. Né? Tem aqui essa parte só de temperos, basicamente. Então tá meio bagunçadinho aqui, mas tudo bem. Material aqui. Aí tem aqueles materiais que a gente usa. Quem gosta de fazer, como eu, né? Então você tem as coisas, você tem várias especiais aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o reloginho, né? Que eu falei. Cada hora diferente ele dá um barulho de passarinho diferente. São pássaros lá da Holanda, né? Tua filha mora lá, né? Minha filha tava nela e eu eles mudaram pra Holanda tem 1 ano e pouco. Que legal. E aí, isso aí é presente deles. Esse aqui é a dispensa, né? Aqui é o estoque. Dispensa que eu tenho a parte de água e aqui desse lado esquerdo você vê aí, tem a parte de alimentação, né? Então tem a primeira a parte de estoque, chama de grãos, comida de grãos, né? Seria almoço e janta. A segunda é de café da manhã, né? E a terceira é misto, né? Uhum. Tá? E ali atrás eu tenho parte que guarda cerveja, essas coisinhas todas, né? Já tá terminando uma parte ali. Para mim, o meu barco ele precisa ter uma boa cozinha. Sim. Eu acho que a cozinha, para mim, ele é mais importante do que uma boa cama. É uma questão de né? É que você gosta. Exatamente, exatamente. Mas uma outra pessoa pode não ter. Meu sonho. O cara só come um miojo, qualquer fogareira com... Exatamente, ele quer uma cama maior. Então, por isso que é importante, voltando àquela primeira parte, do charter. Porque você vai no charter, você acha que o barco é grande, tem um banheiro pequeno, né? Mas tem uma cozinha boa, eu gosto de cozinha. Eu não esquento cabeça, aí vê no outro, isso aqui tem um quarto maior. Então você participando disso, você tem essas ideias e compra um barco mais adequado. Boa parte da sua necessidade de terra não são aquele barco. É diferente. Não são, e não tem um livrinho que explica isso pra gente. Então se você faz o charter, você queima algumas etapas.
Eu já recebi muitas mensagens de pessoas negras perguntando como é a vela nesse sentido, do preconceito e tal. E, puxa, eu nunca pude dar uma resposta definitiva, porque às vezes é difícil conseguir enxergar isso não sendo negro. Então eu achei que falar sobre isso com um amigo seria o bom momento de ter essa resposta. Eu acho que a gente, se for ficar varrendo isso para debaixo do tapete, é ilusão. É um tema polêmico. Na verdade, a gente já sabe, é um problema que se está tratando, e não é só a parte da questão de cor, é uma, mas eu diria que também tem uma outra parte que também é uma questão da parte de social. Na parte específica da cor, tem galhos, já não vou nem citar uma coisa aqui, é pouco, porque a maioria do pessoal da vela não tem esse problema, mas já teve. Eu já tive algumas coisinhas, né? Depende muito do lugar também, né? Por exemplo, se você for na Bahia, Sim, na Bahia, cara, é diferente, é outra história. sim. No eixo Rio-São Paulo e mais para baixo, você tem, por exemplo, Rio Grande do Sul, que tem menos negros, entendeu? Logicamente, menos negros estarão velejando. Tem isso no Rio, tudo bem. E o que acontece hoje? Qual o esporte que sempre foi da moda? É futebol. Então, mas ele pensa, se um Neymar, se uma coisa ali, eu ganho muito dinheiro. Tem um exemplo a seguir, tem assim, ele se identificar, assim. Exatamente. E na vela nós não temos. Fica mais difícil de você entrar. A maioria dos clubes são fechados. Eu, por exemplo, um exemplo. Hoje não, eu entro, felizmente, tem vários lugares, em qualquer local. Mas para começar é complicado. Você chega lá, não tem, ou você tem uma série de barreiras, né? Isso acaba sendo uma coisa que a gente acaba se habituando a conviver com isso. Não deveria? Não deveria, né? Mas acontece, né? Já melhorou? Em alguns lugares melhorou, em outros piorou, né? Às vezes, que é a coisa que eu acho que é a pior, né? É que às vezes isso é enrustido. Você descobre depois que aconteceu uma coisa. E é chato. Mas, de uma forma geral, na vela eu não vejo isso. Os problemas que eu tive foram pontuais e eu diria que foram de cabeça pequena, né? 3 pessoas que tinham em pontos diferentes, e eu digo que o cérebro deles não era muito legal, Sim. entendeu? Então... Talvez assim, já pessoas que já tinham problemas de vários, eles tinham problema de vários tipos. E se eles estivessem em outro lugar, tinham. A cabeça também. Se eles estivessem em outro lugar, estivessem no automobilismo, seria um outro problema. Sim. Né? É uma visão de alguém que era negro, tudo bem dali, mas tudo bem. Morar em um veleiro não é muito mais complexo do que coisas que a maioria das pessoas fazem todos os dias. Mas exige sim uma mudança de comportamento, um salto mais largo, uma aposta mais alta, que é um pouco mais trabalhoso, mas que também pode dar muito mais. Por ser algo novo para a maioria, é bom contar com um amigo que já fez o caminho antes. O Maurício é o típico personagem que você vai encontrar se você entrar nesse mundo. Alguém que nem te conhece, mas que vai te estender a mão para ajudar e vai te deixar sem palavras. É o tipo de atitude que te marca e faz você ter vontade de, quando tiver mais experiente, safo de mar e guerra, como diz o próprio Maurício, passar isso para frente. Ter a mesma gentileza com outras pessoas. E é isso que todo mundo deveria ter. É uma pena que parece ser quase impossível a gente ter isso em grandes grupos, numa cidade inteira, num país inteiro. Nos resta festejar quando isso acontece em pequenas bolhas. Como essa tão querida, a dos velejadores. Cara, é bom demais, cara. Mas não precisa correr muito, porque tem uma frase muito boa que diz assim, mude, mas mude devagar. Porque o sentido é muito mais importante, né? Do que a velocidade. O estilo de vida que a gente leva em cidades maiores, e muito celular, elevador, shopping, tudo, a gente está perdendo a conexão com o nosso planeta. Problemas que a gente está tendo no planeta são oriundos dessa visão que a gente perdeu. A gente passa a ver o mundo com outros olhos. Então é isso que eu digo. Venha, você não vai se arrepender. Tá bom? É óbvio que tá bom, né, meu amigo? O que mais eu posso falar? Se você gostou desse episódio e de vários outros, pense com muito carinho em deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Ajuda muito e é como esse programa se mantém. Com a sua ajuda, a gente consegue manter o programa independente e do jeito que você gosta de assistir.
e eu sou muito grato. Fazendo isso, você pode também participar dos nossos grupos de apoiadores, no WhatsApp e no Telegram também. É só você apoiar que você vai receber por e-mail um endereço com esses grupos, ou então você entra lá no mural que você vai ter acesso depois de acessar no Apoia-se, que você também recebe. Sendo membro do canal por aqui também ajuda pra caramba, mas infelizmente eu não consigo integrar as coisas e dar acesso lá pro grupo. Então até domingo que vem às 10 horas, ou daqui a pouco, lá nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Até mais, pessoal.